Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje vamos falar um pouquinho de outros tipos de fundos de investimento, ETFs, FIIs, FIPs, FDICs, várias opções aí de fundo que são bem negociados e muitas vezes o pessoal tem dúvidas sobre o que é esse monte de F para cá e E para lá. Vamos desmistificar um pouquinho bem rápido o que é cada um para ver qual que faz mais sentido para a tua carteira. Começando com os famosos ETFs, gente. Tem uma aula já, número 6 no módulo de Swing Trade, que eu trago todo o básico sobre ETFs, então se tu quiser saber um pouquinho mais sobre eles, dá uma conferida lá, vai ter link no fim desse vídeo e na descrição também. Basicamente eles são fundos com o objetivo de replicar um certo índice, ou seja, um fundo de índice negociado em bolsa de valores. O ETF mais conhecido na nossa bolsa brasileira é o BOVA11, que replica o nosso índice Ibovespa, o Ibovespa. Dessa forma, a carteira do BOVA11 é exatamente composta pelas empresas do índice Ibovespa na exata mesma proporção. É revisada as empresas do índice, é revisada a carteira do BOVA11, sempre junto. Imposto de renda dos ETFs é de 15% retido na fonte, independente do prazo, pago somente no resgate e não tem IOF. Lembrando que num fundo de índice tu tem que manter no mínimo 95% do patrimônio aplicado em valores mobiliários ou outros ativos da renda variável autorizados pela CVM, nesse caso proporcional ao índice de referência. Então o fundo, o ETF, tem que respeitar esses 95%. Então por isso que às vezes vocês veem uma pequena diferencinha entre o rendimento do índice e do ETF, por causa desses 5% aí que sobram, que às vezes eles escolhem alocar em alguma operação de hedge para proteger um pouquinho a carteira do fundo. Fundos de investimento imobiliário, esse cara também tem um vídeo específico dele, aula número 5, módulo de Swing Trade, vai estar na descrição e no fim do vídeo o link para você se quiser saber um pouquinho mais. Os famosos FIIs são uma comunhão de recursos de vários investidores para aplicação no mercado imobiliário. O gestor do fundo vai comprar imóveis como shoppings, lajes corporativas, prédios comerciais, centros logísticos, galpões logísticos, etc. Também podem haver investimentos em título de renda fixa, que são lastreados em créditos imobiliários, como por exemplo CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então o pessoal joga um pouquinho de renda fixa para ajudar a fazer o dinheiro render, porque às vezes tu tem um grande volume girando nesses fundos, então o pessoal destina um percentual para renda fixa imobiliária para ajudar a fazer o volume financeiro gerar renda caso ele não esteja sendo aplicado em nenhuma grande proposta. O pessoal deixa ali reservado, gerando renda na renda fixa. Parecer uma boa proposta de compra de um imóvel novo, resgata dali e faz o aporte. Então são fundos do tipo fechado, negociado em bolsa de valores, para tu sair da aplicação, só vender no mercado secundário, ou seja, na própria bolsa. Através do código do FII, é vedado ao fundo operar em mercados de futuros ou de opções, então nada de operações de risco, e 95% do rendimento deve ser repassado ao cotista no formato de dividendos, sendo que a taxa máxima de administração é de 5%. Então 5% fica com o fundo para, obviamente, remunerar eles pela gestão de todos os ativos, e 95% é repassado para os cotistas. Normalmente o pessoal faz isso de forma mensal para manter o cotista ali na cota, mas não é obrigado, ele pode fazer isso de forma anual, semestral, como ele achar melhor, desde que esteja descrito na carta do fundo. Nesse tipo de fundo a gente tem o risco de mercado, da oscilação do valor da cota na bolsa, o risco de vacância, que se refere ao local que foi construído, está totalmente alugado ou não, sendo que tu tem a vacância tanto física quanto financeira, o que vai afetar os pagamentos aí do fundo, que pode reduzir um pouco a distribuição dos lucros, Vamos supor que tu tem lá um imóvel aonde tu tem 100 apartamentos lá, ou 100 lajes corporativas. Desses 100, tu só tem 95 alugados. 5 não estão gerando receita, mas custou para eles estarem lá. E vamos supor que dos 95, outros 5 não estão pagando, estão inadimplentes. Então tu tem 5% de vacância física e 5% de vacância contábil nesse fundo. Só 90% está gerando renda. Então tu tem 10% aí que não está sendo distribuído para os cotistas. Então é sempre legal ficar de olho nesses indicadores de vacância. Imposto de renda, 20% sobre o ganho de capital na venda da cota recolhida pelo investidor via DARF.
Os rendimentos mensais são isentos para pessoa física, pessoa jurídica paga 20%. Então os dividendos são livres de tributação. Está tramitando aí nos noticiários que pode ser que tributem os dividendos, pode ser que não tributem. Perdas incorridas aí na venda de cotas só podem ser compensadas com ganhos em cotas de fundos da mesma espécie, tá? Caso tu queira compensar, né, para reduzir um pouco o imposto na hora que tu for fazer a venda, tu só pode usar com o mesmo tipo de fundo, tá? Fundos de investimento de participação, os FIPs. O cotista desse tipo de fundo faz o papel aí de um protagonista da empresa, que é comprada pelo fundo, podendo participar do conselho, nomear diretor e fazer a gestão da empresa para ela crescer e trazer retorno. Então é meio que um fundo que passa a comandar a empresa. São destinadas à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas em fase de desenvolvimento. Por regra, temos um fundo fechado que assume o controle da companhia investida e aplica o capital em renda variável. 90% do patrimônio em ações, debêntures ou títulos conversíveis. Imposto de renda 15% no resgate das cotas. E tem ainda os fundos de investimento em empresas emergentes, aí os FIIs, voltados para empresa cujo faturamento é de até 300 milhões. Também fechado com 90% em ações e tu tem intervenção direta nas decisões das empresas. Isso são fundos para altos aportes, tá, gente? Mas é bacana vocês saberem que eles existem. Fundos de investimento de direito de créditos, FDICs, né? Focado na antecipação de recebíveis, cujos créditos são originários de operação realizados por instituições financeiras, arrendamento mercantil, hipotecárias, prestação de serviços e outros títulos que possam ser admitidos como direitos de crédito na CVM. As operações de crédito são feitas em bancos ou em outras instituições financeiras e cedidas aos fundos, né, os FDICs, que assumem esses direitos creditórios, liberando espaço para novas operações nos bancos que originaram essa venda, essa operação, deixando eles mais livres e com mais liquidez para fazer novos empréstimos. Pode ser um fundo aberto, quando os cotistas podem solicitar resgate das cotas a qualquer momento, ou fechado, quando as cotas podem ser resgatadas somente no término do prazo do fundo. É exclusivamente fornecido a investidor qualificado e profissional que tenha no mínimo R$300 mil investidos. A carteira desse fundo deve ter no mínimo 50% aplicada em direitos creditórios e pode operar no mercado de derivativos para proteção de suas posições à vista. Então é permitido o grau de risco para proteção. Fundos do tipo FIC e FDIC tem que ter no mínimo 95% da sua carteira em FDICs. E os FDICs contam com cotas do tipo sênior que tem preferência no recebimento e resgate ou cotas subordinadas sem preferência alguma. Imposto de renda conforme tabela regressiva, conforme a permanência dos investidores sem come cotas. Então tá aí a tabelinha para vocês. Conforme tu fica no fundo, mais tempo se passa, menos tu paga de alíquota. Para resumir, gente, são outras opções de fundo para o investidor, né? ETFs, fundos de investimento imobiliário, FIPs, FDICs, avalia qual faz sentido na tua carteira, mas não deixe de diversificá-la com algum desses fundos, gente. Lembrando que fundos são uma ótima opção para quem não tem tempo de ficar separando os ativos por conta própria, tu delega isso para um gestor fazer ativamente para ti. Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, tudo isso é de graça, gente. Ajuda nós pra caramba a crescer aqui no canal, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima!